E aí, boa noite, pessoal. Estamos aqui. Vamos começar a nossa live. Essa é uma live de uma série que a gente vai tratar sobre saúde mental em suas várias possibilidades, né? E hoje eu decidi incluir o bom humor, né, como fonte que promove o bem-estar, auxilia, né, também na terapia. E aí eu chamei o Carlinhos Gota, já já vou colocar ele aqui para a gente começar a falar, que é um comediante incrível, um cara excepcional. E eu acho que esse assunto de hoje tem muito a contribuir, né, para todo mundo. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele já entrou. Vamos ver aqui. Vocês podem ir entrando. Fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem, enfim. Cadê você, Carlinhos? Ah, tá aqui, ó. Perfeito. Chamei ele, vamos ver. Ó, e aí? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Me ouvindo tranquilo aí? A conexão tá boa? Para mim tá perfeito, e para você? Tá ótimo também, fechou todas. Como é que estamos? Tudo certo então? Tudo tranquilo. Cada vez melhor. E você? Coisa boa. Tamo aí também. Acho que cada vez melhor mesmo. Maravilha. Bom, vamos, né? A gente vai começar a falar. Espero que a conexão não dê nenhum delay, né? Não dê nenhum tipo de intercorrência. Se cair, a gente começa de novo, sem problema nenhum. Bom, pessoal, para quem não conhece, esse aí é o Carlinhos Gota, ao qual eu já venho falando desde semana passada, um comediante incrível que eu acabei virando fã, né? Então, para quem não conhece, esse é o Carlinhos Gota. E parafraseando lá no Quase Terapia, para quem conhece também é o Carlinhos Gota. E aí, meu É isso. querido? Isso aí é uma piada clássica já da comédia aí. Roubei de vocês lá, né? Eu sempre sigo lá o Quase Terapia, que é também um programa muito legal que vocês colocam lá, né, semanalmente. E quero que você fale sobre isso. Daqui a pouco você vai falar um pouco sobre o Quase Terapia também. Eu Legal. acho que ajuda muito, pelo menos assim, nesse momento agora de quarentena, né? Enfim, Nos ajuda também. A gente que faz ali também, com certeza isso nos ajuda. bacana. Bom, como a gente já tinha combinado, a gente vai falar sobre saúde mental, aliado também ao bom humor, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu acho importante da gente passar. Então eu vou dividir essa live em dois blocos. Então nesse primeiro bloco eu vou fazer uma introdução falando sobre os benefícios do riso, né? E aí depois a gente vai costurando juntos aqui. Tem uma série de perguntas, muitas perguntas. Eu não sei nem se a gente vai dar conta de responder todas. Perguntas que vieram através do meu Instagram e que vieram do seu também, não é isso? Isso aí. Bom, então, para começar, eu queria falar que, assim, o humor existe, para quem entende sobre humor, sabe que o humor, ele não quer dizer só o bom humor, existe o mau humor, tanto com U no final, quanto com L também. Existe o bom humor, o mau humor em dois tipos de frentes, assim, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o bom humor e os benefícios dele. Eu fiz uma pesquisa aqui e das várias maneiras de tratar o bom humor, tem uma que tem mais a ver com a minha área, né, que é a área de saúde mental, especificamente da terapia, já que eu sou psicólogo. Então, eu destaquei aqui a risoterapia, ou a terapia do riso, que é uma terapia extremamente eficaz. Tá? Eu vi que existem estudos científicos que falam a respeito da terapia do riso. E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu quero passar para vocês, que eu achei assim, incrível.
Algumas coisas, obviamente, eu já sabia, mas algumas coisas me surpreenderam positivamente. Eu acho que vale até para você, Carlinhos, para embasar a sua área de atuação, né? Que é lidar com riso e promover o bem-estar através da comédia. Então, acho que vai ser interessante para você também. Bom, os estudos científicos comprovam a eficácia, né, como o riso pode produzir saúde mental, ou pelo menos auxiliar. E assim, através do riso, por incrível que pareça, assim, tem uma série de coisas, como eu falei, entre elas a endorfina, né? A endorfina, ela minimiza a tristeza e a melancolia, né? É um elemento fundamental para a manutenção da saúde. Tem também a serotonina, que é disparada através do riso, a dopamina, a beta-endorfina, que é um elemento responsável pelo rejuvenescimento. Ou seja, quem sorri muito tende a ter a aparência mais jovem, né? E as pessoas dizem que tem gente que tem pé de galinha porque ri muito. É o De tanto contrário, né? rir. É um bom sinal. É um Mas o bom. pé de galinha, apesar de ser associado à velhice, ela dá um indício de que a expressão daquela pessoa é forte, né? Eu vejo isso com um ponto positivo. Tem outra coisa também interessante, que através da beta-endorfina você pode prolongar a expectativa de vida em até 7 anos. Ou seja, já pensou você usar o riso em seu benefício para você durar mais tempo aqui na Terra? Poxa vida. Também é um elemento fundamental para ajuda a combater o estresse, porque isso acaba neutralizando os efeitos negativos do estresse e reabre, de uma certa maneira, a sua mente para a capacidade de você realizar multitarefas. Quando você está bem humorado, você tende a concatenar várias informações ao mesmo tempo e realizar várias tarefas simultaneamente. Isso é até mais uma qualidade específica das mulheres, né? As mulheres elas têm essa capacidade de fazerem mais de uma tarefa ao mesmo tempo, coisa que os homens em geral não têm essa capacidade. Tu procurar o endereço, tá dirigindo, procurar o endereço, tem que baixar o volume do rádio para conseguir enxergar o número, né? Exatamente. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Também tem a contribuição nas relações com os outros. Estudos recentes na Inglaterra, que eu vi aqui, que o bom humor através do sorriso genuíno, ele ajuda a estreitar as relações sociais de uma maneira leve e sincera. Não vale aquele sorriso da selfie, aquele sorriso forçado não conta, é só o Sim, genuíno. eu vou falar sobre ele, tem isso também. E até que eu já gostaria de fazer uma pergunta aqui para a turma que está nos seguindo. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui também nas perguntas que surgiram agora. Eu queria perguntar para vocês, inclusive para você, Carlinhos. É uma pergunta meio óbvia, né? Mas vocês preferem conviver com pessoas divertidas ou aquelas pessoas mais tediantes? Isso é uma pergunta muito lógica. Né? Não, acho que não tem muito o que discutir em relação a isso. Eu defendo a ideia de que as pessoas positivas elas tendem a atrair pessoas positivas. Pessoas negativas tendem a atrair pessoas negativas. E o inverso também. Pessoas positivas tendem a não se relacionar bem com pessoas negativas e pessoas negativas também não conseguem se aproximar de pessoas positivas. Eu acho que isso tudo tem a ver. E sorrir, Acho no que final das contas, é contagiante, né? Você até tem mais é, propriedade para falar sobre isso, né? eu acho que é aquela história de que a gente só consegue passar para frente, só consegue externar aquilo que a gente tem, né? Então, se tu é uma pessoa negativa, tu só vai acabar passando isso para frente e só vai atrair pessoas iguais a ti, né? Tu nunca vai. Dificilmente alguém bem-humorado vai querer conviver com alguém, né, que seja para baixo ou até mesmo negativo. E essa coisa do riso ser contagioso é assim, é bem sabido já, né? Aquela história do a gente ri mais num filme de comédia, a gente ri mais no cinema, que tem um monte de gente rindo junto e a gente se contagia, do que assistindo sozinho, né? Isso aí é bem. Sim, e nas suas sessões de stand-up também deve acontecer muito isso, né? Às vezes um puxa uma risadinha e já, talvez já é o suficiente para a galera acabar Às rindo em vezes a massa, né? risada. Às vezes a risada de alguma pessoa da plateia ali no público, ela é engraçada, então
Pode ser que a piada do artista não seja tão forte, mas tu ri daquela pessoa que tem a risada porquinha, aquela que dá aquela puxada assim. Às vezes isso ajuda também. Sim. Mesmo que você não tenha entendido a piada absolutamente, né? Às vezes você ri pela risada do outro. É isso aí. Bom, mas vamos lá. Entre outras coisas também, fortalece o sistema imunológico, ou seja, o riso permite o sistema imunológico reagir rapidamente de forma eficaz frente às ameaças à nossa saúde física. Ou seja, aquele que tem a maior capacidade de rir com mais facilidade, ele tem menos propensão a doenças, né? Isso é até fácil de você comprovar, puxando na memória rapidamente, você se dá conta que você tem amigos que dificilmente ficam doentes, e aí quando você acaba linkando, você vê, pô, a pessoa realmente é uma pessoa divertida, está sempre para cima, tem alto astral, ela dificilmente vai ficar doente. E por causa do sistema imunológico. A parte fisiológica conta muito, né? Essa emissão de hormônios, assim, essa liberação de hormônios, isso tudo o corpo reage de uma forma positiva, né? Essas várias inas que tu falou aí são todas boas, né? Sim, é tudo benéfico. Reduz a pressão arterial, diminui os batimentos cardíacos, o que em princípio pode parecer ruim, mas quanto menos o coração estiver sobrecarregado, melhor para a gente, né? O coração ele trabalha menos assim, ele trabalha melhor e sem fadiga. Portanto, reduz as chances de desenvolver doenças cardíacas e também reduz o risco de AVC. Eu vi aqui que existe uma pesquisa da American Stroke Association que diz que ser pessimista e ver o lado negro das coisas nos expõe ao maior risco de AVC. Então, a gente tem que procurar sempre, na medida do possível, ver o lado positivo das coisas, que é uma coisa que eu trago sempre assim, nas minhas sessões junto aos pacientes, sabe, Carlinhos? Eu tenho a minha base de conduta é a terapia cognitivo-comportamental, muita gente sabe disso, mas eu também trabalho no viés da psicologia positiva, que nada mais ao invés da gente trabalhar as dores do paciente, a gente também trabalha as potencialidades dele. Ou seja, cada paciente tem as suas potencialidades, tem as suas ferramentas positivas que o ajudam a avançar frente aos desafios do dia a dia. Então, um dos viés que eu uso para o enfrentamento, né, dos desafios dentro da terapia é usando a psicologia positiva, que é lidar com o que você tem de potencial em seu benefício. Depois a gente vai falar um pouco sobre a sua terapia também, né? Que você é até suspeito, até um pouco suspeito para falar, né? Eu acho que a gente até se ouve muito assim, usar como brincadeira, hashtag gratidão, esse tipo de coisa, mas é muito importante, na verdade, né? Às vezes a gente acaba reclamando ou achando que é injustiçado ou que, né, achando que não tem. E se tu olhar em volta, tem muita coisa que tu pode te dar conta de que tu tem e, pô, que bom que eu tenho isso, sabe? Olha a oportunidade que eu tenho, olha as coisas que eu tenho. Isso o hashtag gratidão, no fim das contas, a gente brinca, mas ele é importante. Exatamente. Assim, a gente tem a tendência, que é uma questão até cultural, a gente tem a tendência de ver mais os nossos defeitos. E a gente vê pouco as nossas virtudes. Quem é meu paciente que está assistindo aqui sabe que eu, desde a primeira sessão, eu já passo logo um dever de casa, onde eu peço para ele enumerar, identificar, e essa tarefa fica só para ele, eu não quero ter acesso a duas listas que eu peço para fazer, né? Ele identifica as suas limitações, né? O que ele enxerga, ou seja, as carapuças que lhe cabem, não as limitações e os defeitos que as outras pessoas enxergam em você, mas as que você identifica, né? E também faz uma lista das suas qualidades positivas, porque a gente precisa se respeitar as nossas limitações, né? Precisamos lidar com as nossas limitações, entender que temos defeitos, sim,
mas também dar o valor adequado, dar um valor justo à nossa potencialidade, às coisas que a gente tem, os atributos positivos, porque afinal de contas são eles que fazem com que a gente enfrente, a gente siga em frente, né? E a gente não caia. Né? Então, um pouco da minha função é isso, é dizer, olha, tudo bem que você tem as suas limitações, vamos trabalhar elas, né? Se elas, de alguma maneira, está trazendo algum prejuízo para você ou para o ambiente onde você se relaciona, mas vamos dar foco também, vamos dar luz também às suas qualidades positivas, né? Entender que você não é só defeito, você tem qualidades positivas também. Funcionar a partir disso. Exatamente. Bom, também tem o seguinte, ele diz aqui que até o riso forçado, no início, ele já causa um efeito imediato no seu estado de saúde. Por mais que, inclusive na risoterapia, eu vi lá que ela começa com um riso forçado. Existe um movimento que eu até gostaria, se fosse possível, de fazer aqui, mas a gente não vai ter tempo. Eu nem sei se eu tenho preparo para fazer isso aqui. Mas depois vocês podem dar uma olhada no YouTube, tem muita coisa falando sobre técnicas de risoterapia que você pode fazer sozinho, em que você provoca um riso forçado através de um movimento no abdômen e uma técnica vocal. Você provoca esse riso forçado e você mesmo vai alterando, vai fazendo alterações no som e na sua própria respiração. Quando você se dá conta, você já está rindo por conta própria, e aí, às vezes, é até um desafio parar. Eu vi depoimentos incríveis de pessoas que falam assim, eu tive que parar a risoterapia porque em poucos minutos eu começo a rir, não consigo parar e passo mal. Crise de riso. Exatamente. Bom, e aqui fala também que tem a questão com a eficiência, né? Quem sorri mais tem um humor melhor, geralmente é mais produtivo e trabalha melhor. Também diz aqui que é bom você estabelecer pausas divertidas, ou seja, se você está num trabalho, seja de qual modalidade for, mesmo home office, a gente tem algumas perguntas até para responder sobre isso, mas seja qual tipo de trabalho, é importante que a gente faça pausas, né? E quanto mais o trabalho for daquele trabalho mais tenso, né, que requer mais atenção, mais seriedade e tudo mais, nas pausas que a gente precisa fazer, para ir no banheiro, para tomar uma água, para tomar um café, tentar provocar um pouco de diversão nessas pausas. E você acaba contagiando quem está perto de você. Na pior das hipóteses, você fica bem. Eu não sei se tu ia abordar isso mais para frente, mas tem aquela técnica chamada Pomodoro, né? Que a gente escolhe, pega uma, sei lá, por exemplo, no meu caso, eu tenho que fazer um roteiro dos vídeos aqui do Hans. Eu vou trabalhar 25 minutos boto para despertar. Trabalho 25 minutos, aí ele vai despertar, eu vou dar uma pausa de 5, vou fazer qualquer outra coisa, que seja no banheiro, tomar água, se eu puder ver alguma coisa para rir, melhor ainda. Depois volta e trabalha de novo 25 minutos. Isso tu faz por umas 4 vezes, né? Se trabalha, pausa, e a última pausa vai ser de meia hora. Tu rende muito mais, assim, e realmente funciona. Essa coisa de tu parar um tempinho, dar uma desopilada, ver qualquer outra coisa, tirar a cabeça daquele foco ali, depois volta de novo. Às vezes até tu acaba tendo uns insights de ideias por ter dado essa parada. Isso é bem legal, esse negócio que funciona bem, assim. E pegando um gancho do que você está falando aí, Carlinhos, às vezes você está diante de um problema no trabalho, ele tentando resolver uma atividade, mesmo uma atividade de ordem prática mesmo, assim, tentando consertar alguma coisa, e aí você não consegue consertar aquilo, você não consegue avançar em relação àquela atividade, em relação àquele compromisso, enfim, seja o que for. É muito importante que você saia dessa atividade, faça isso que você está falando, respirar, dar uma volta no quarteirão, sabe assim, abrir o celular e ver uma outra coisa. Só o fato de você dar uma desconectada do problema que você está enfrentando já te possibilita, no retorno, você já ter um insight. Tipo, pô, eu não experimentar, eu não tentei experimentar fazer dessa forma. Talvez se eu experimentar fazer desse outro jeito aqui, eu consigo avançar
na resolução desse problema, consertar essa peça, enfim. Que tem a ver isso com o que você está falando aí. Bom, também tem o seguinte, fala que a promoção da saúde mental através do riso funciona também como uma academia mental. Veja só, o exercício mental de rir ajuda o cérebro a trabalhar de maneira mais saudável. O bom humor aumenta a nossa força também para enfrentar os desafios da vida com maior flexibilidade mental. Ou seja, só benefícios até agora, né? Também aumenta a sua confiança, ou seja, o sorriso sincero de alguém lhe confere mais confiança e credibilidade, que é um componente muito importante nas relações interpessoais. Exatamente, né? Você tende a acreditar mais em pessoas que aparentam estar mais resolvidas, mais felizes, né? As pessoas que são mais sisudas, mais introspectivas, mais fechadas, com um astral um pouco mais rebaixado, parece que você tem sempre um pé atrás com essa pessoa, né? É aquela história do, o que tu achou de fulano? Fulano não mostra os dentes, né? Aquela pessoa fechada, assim, tu não sabe o que esperar, gera um pouco de desconfiança mesmo. Sim, tem algo errado ali, né? A gente sempre pensa, tem alguma coisa de errado ali. É isso. Os sorrisos genuínos fazem bem a nós e aos que cercam, isso é óbvio. Já os sorrisos não espontâneos, que é aquele sorriso que você falou, né? Sorriso falso, feitos apenas para agradar, acabam distanciando você dos outros. É verdade mesmo, né? Essa coisa de você, às vezes, rir para agradar. É claro que tem alguns momentos em que isso é necessário, mas quando isso já está implementado dentro do seu repertório de comportamentos, você pode observar que, às vezes, você acaba afastando pessoas bacanas do seu convívio, né? Eu acho que, às vezes, alguma situação nos força a prestar mais atenção em ser simpático, o que é diferente de rir por tudo, né? Eu até usei no ranço do dia do psicólogo, mas é porque eu realmente acredito muito nessa coisa de quem ri de tudo é desespero, né? Que é o que o Frejá fala na música. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Aquela pessoa que ri muito ou tá sempre assim, aquela coisa que vira forçada que você estava dizendo aí, também é outra reação que eu acho que gera uma coisa do tipo, assim como aquele que não mostra os dentes, essa pessoa que ri muito é tipo, tá, não, alguma coisa deve estar acontecendo ali, Tem vou prestar alguma mais coisa atenção. errada ali. Tem alguma coisa em desordem, em desequilíbrio, E né? é isso que passa, assim. Enfim, os risos, de uma maneira geral, eles também reduzem a dor. Isso eu não sabia. As endorfinas, né, que são liberadas no organismo, ajudam a minimizar a sensação de dor. Acabam aliviando os sintomas e melhoram o humor. Nisso eu queria pegar um gancho também, e eu também sou suspeito para falar, que é uma atividade até que me emociona muito, viu? Eu assisti aquele filme do Pat Adams, quem não assistiu, vale a pena assistir, que ele era um médico, né? E a história de um médico é uma história verídica, de um médico que acabou levando para dentro dos hospitais e os pacientes que ele atendia, berço de, assim, no beira-leito mesmo, ele se vestia de palhaço, ele colocava um nariz de palhaço, e ali ele fazia as palhaçadas dele, e ele foi vendo o próprio hospital em que ele atuava, foi percebendo a melhora gradativa dos pacientes a partir da abordagem dele. E assim, que depois que eu vi esse filme, é um filme até antigo, eu fiz oficina de palhaçadaria, e aí comecei a fazer as visitas aos hospitais, que na verdade acabei viciando nisso, e foi uma prática que eu levei para minha vida, assim, né? Infelizmente agora, no momento, a gente não está podendo fazer por razões óbvias, né? Por medidas de segurança, mas é uma das coisas assim que eu não vejo a hora da gente poder retomar, porque claro, a gente sabe que faz muito bem para os pacientes que estão ali, né, nas enfermarias, as crianças principalmente, mas faz muito bem para a gente também. Por mais que a gente volte muito cansado dessas visitas aos hospitais, há uma satisfação muito grande de você saber que você ajudou, de certa maneira, promover o bem-estar e a melhora daquelas pessoas. Então, eu acho que é importante, assim, quem não assistiu o filme, eu acho que vale a pena assistir. Não sei se assistiu, mas é incrível.
Eu assisti faz muito tempo, é muito bom mesmo. Bom, já quase terminando aqui, ele fala também que ajuda no sucesso, ou seja, ele contribui para relações profissionais mais sólidas e gratificantes. Você acaba obtendo mais feedbacks positivos, você cria um fluxo de aceitar e oferecer ajuda, acaba propiciando o diálogo mais pacífico, você evidencia a ideia da não competição, né? Quando você está mais assertivo, quando você está mais equilibrado, quando você tem sempre o bom humor como um elemento que faz parte da sua paleta de comportamentos, você já entra numa discussão falando, olha, eu não vou alimentar isso, não estou aqui na posição de medir forças com você, eu acho que você tem o seu potencial, eu tenho o meu, eu acho que nós dois podemos contribuir para que a coisa funcione bem aqui no trabalho, nas nossas vidas pessoais. A gente acaba vendo muita competição, né? Entre os profissionais, principalmente. Isso é bem desagradável, né? Quando, na verdade, eles deveriam se unir em prol da sociedade de uma maneira geral. De certa forma, eu vejo bastante união entre os comediantes e humoristas, ou eu estou com a impressão errada? O que acontece na comédia é que a gente tem na cabeça que na comédia não existe melhor comediante, né? Existe o comediante que tu gosta, né? Daqui a pouco tu gosta muito de um comediante que não tem grandes números em redes sociais, então não é isso que, por exemplo, eu tenho mais seguidores do que tu. Isso não quer dizer nada, né? Pode ser que o cara que tem mais seguidores, que tenha mais números, que tenha mais views no YouTube, mais views em vídeo, não, pode ser que muita gente não goste desse cara. Então não existe muito essa coisa do melhor e pior, ou de fazer um show de stand-up ali onde tu sobe 4, 5 pessoas no palco. Não existe essa de, eu fui o melhor da noite. É muito uma questão de o público que está ali, ele vai gostar mais de alguém e é questão de gosto, né? Então, essa competição não é uma coisa que não existe, assim, pelo menos eu não vejo muito, porque realmente não é saudável, assim, sabe? E na comédia, como o stand-up ele acabou crescendo muito no Brasil por causa de vídeos, né? Vídeos no YouTube, no Facebook. Acontece muito das pessoas, dos próprios comediantes se ajudarem, compartilharem os vídeos para ajudar o amigo, o colega a crescer e a ter uma visibilidade maior. Então, é dessa forma que acontece, assim, na comédia existe muito essa parceria, assim. Que bom, que bom. Talvez essa avaliação de quem é melhor e quem é pior dos humoristas faz parte do público em si, né? Que é uma grande bobagem, mas às vezes a gente é que tem a tendência de falar, o show de fulano foi melhor, eu ri mais no show de Beltrano. Ah, não, eu preferi fulano. A gente é que É, acaba tendenciosamente colocando essa coisa meio da disputa, assim, da competição, né? aquela história do... Ninguém vai compartilhar um texto, seja um vídeo de comédia, um texto político, um texto de qualquer assunto. Ninguém vai compartilhar se não gostar, né? A pessoa nunca vai concordar contigo dificilmente vai concordar contigo se ela tiver uma opinião oposta ou, né, tu vai de algum, eu concordei, esse cara me representou, eu vou compartilhar isso daí porque é o que eu penso. Dificilmente as pessoas vão compartilhar e falar bem se elas não se sentem ali representadas. Então é muito pessoal mesmo, né? Sim, exatamente. Então falamos do sucesso. Diz aqui também que deixa as pessoas mais atraentes e simpáticos. Porque realmente, quando você está com um bom humor, uma pessoa mais simpática, ela tende até a parecer que ela não é tão feia, né? Se ela o é. Que fala que acaba causando uma ótima impressão. O feio que é simpático, ele parece que ele é bem mais quisto do que aquela pessoa que é bonita, mas parece que tem uma nuvem negra que acompanha ela por onde ela vai, né? A pessoa que é mais simpática, a pessoa que é mais feliz, ela tende a ser vista até com uma maneira menos feia do que às vezes pode parecer, né? A presença daquela pessoa é melhor do que uma pessoa fechada ou triste ou mal-humorada. Bom, e é isso. Então, assim, acaba superando o estresse, acaba ajudando na questão de evitar situações em que você é tomado pela raiva, ajuda na questão da dor, como a gente falou aqui, e te propicia mais ferramentas de você enfrentar os problemas do dia a dia. Então é isso. Queria falar um pouco, né, sobre os benefícios que parece que
fica só no campo do lúdico, mas ele interfere de maneira fundamental para a saúde de todo mundo, né? Então, fica aí a dica para quem não assiste comédia, para quem não, não assiste conteúdos que tem a ver com o bom humor, que vale a pena rir. Eu, de um tempo para cá, eu até nem conhecia o TikTok, e de um tempo para cá eu comecei a assistir, assim, às vezes um pouquinho antes de dormir, terminei os meus trabalhos, acabei os meus atendimentos, tomei meu banho, comi alguma coisa, eu dou uma passadinha lá no TikTok e nossa, ali tem muita coisa hilária. É claro, você tem que filtrar, porque tem muita coisa um pouco sem noção, mas no geral eu identifiquei tanta coisa engraçada ali que para mim, assim, eu acabo sempre ficando bem depois de assistir alguns vídeos ali. Eu adoro, esses tem os bichinhos, os animaizinhos, os gatinhos, eu acho incrível isso. E os de comédia, com certeza, né? Eu não deixo de seguir. Tem muita gente boa que fazem comédias de qualidade, né? E que de humor inteligente, ou mesmo de humor pastelão, né? Todos eu acho que são formas incríveis de promover o bem-estar. Eu acho que nesse campo aí você é um excelente representante da classe, né? Que tem contribuído aí de uma maneira incrível. Eu acho que a partir daqui eu acho que a gente já pode começar a costurar. E aí eu queria saber, primeiro, de você, Carlinhos. Inclusive tem perguntas aqui de alguns seguidores que estão perguntando sobre isso. Você contar um pouco como foi a sua caminhada, né? E o encontro efetivo com o humor. Como que se deu isso? Conta pra gente. Bom, eu sempre fui um cara que, na época da escola lá, uma criança que eu sempre fui meio rançoso, essa é a verdade. Sempre fui o baixinho brabo. Aí a E, raiz do ranço e do eu, dia, então, né? a raiz ela é antiga já. E aí a minha visão sobre isso tudo é que a minha forma de responder a provocações ou apelidos e coisas assim era justamente botar apelido, brincar com as pessoas. Eu sempre fui muito de imitar, de pegar alguma característica do jeito como a pessoa fala ou de palavras que ela fala e imitar. Então, eu sempre fui assim, mais de um jeito mais ranzinza, mais crítico, mas sempre acabava sendo engraçado e eu não percebia. E aí eu sou formado em comércio exterior, né? Uma área nada a ver com o que eu faço hoje, mas trabalhei no comércio exterior durante quase 10 anos. E aí, em 2015, eu estava desempregado, acabei entrando em um concurso de uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é uma rádio que abrange toda a região sul, até Paraná. E, e era um concurso, eles têm um programa parecido com o Pânico, tá? Um pouco diferente, mas para vocês entenderem, é tipo o programa Pânico no rádio, assim, um programa de um talk show, com uma galera conversando, contando piada. E aí tem até hoje uma audiência enorme. E aí eles abriram um concurso na época para participar do programa, para virar um novo integrante. Eu fiz um vídeo lá, a inscrição era fazer um vídeo de 2 minutos, fiz sem pretensão nenhuma, mandei e acabei passando. E aí fui nesse concurso, fui até a final, não ganhei, que só ganhava um. Na final eram 8, afunilava em 8 pessoas. E a partir dali eu conheci gente que fazia stand-up aqui em Porto Alegre, pessoal que fazia teatro e comédia e tal. E aí resolvi ir para a área do stand-up. Assim. Fiquei naquela dúvida se faria teatro, se ia ser importante ou não. Aí acabei indo para o stand-up. E me encontrei mais no stand-up, né? Porque o stand-up ele é mais aquela coisa da cara limpa, de tu falar, de tu não ter um figurino, de tu não estar interpretando nenhum personagem, tu tá ali falando, cara limpa, fala as coisas que acontecem contigo, enfim. E aí me identifiquei com isso e desde 2015 eu faço stand-up comedy. Trabalhei, logicamente, junto com isso em outras coisas, porque o stand-up comedy em si, quando tu é iniciante, assim, não te sustenta muito bem financeiramente. Mas daí passei por várias experiências ótimas, assim, de abrir show de humoristas grandes, de ficar amigo de pessoas, né, de humoristas grandes no Brasil e tal. Trabalhei numa produtora de comédia também, que é muito importante aqui no Rio Grande do Sul e conhecida ali por vários lugares do Brasil também, a Artistaria. E isso foi me levando sempre a manter o stand-up, fazer stand-up. E aí, em 2019, eu acabei focando só na comédia e só na minha carreira. E aí, até por sugestão de um amigo, assim, ele falou, cara, por que tu não faz uns vídeos aí
faz uns stories no Instagram aí, desse teu jeito ranzinza, reclama aí do trânsito de Porto Alegre, reclama dos buracos da cidade aí, das ruas e tal. E aí eu fiz um vídeo falando do tempo, né, dessa coisa do tempo mudar muito aqui, porque no mesmo dia tu tem frio, calor, primavera, tudo junto aqui. E aí comecei a reclamar, isso gerou uma identificação. E aí foi indo, cara. Eu fiz. Foi o meu primeiro ranço esse, e aí eu fui indo, fui indo. E o ranço começou a tomar uma proporção muito grande, assim, graças a Deus, porque ele o ranço ele é puramente identificação, né? Procuro falar de assuntos que as pessoas se identifiquem. E nesse meu formato crítico, reclamão, ranzinza, e isso, eu costumo dizer que até as pessoas que não são mal-humoradas, realmente mal-humoradas, mas a pessoa olha aquilo ali, ela pensa, bah, eu também, isso aí também já me incomodou. O que esse cara tá falando aí também me incomoda às vezes. Então a pessoa se identifica e acha engraçado. E a ideia do Hans é sempre essa, é gerar identificação e falar de uma forma crítica sobre as coisas que o maior número de pessoas também vivam, né? Então, por isso sempre procurar falar de assuntos que todo mundo pelo menos sabe ou vive ou sabe um pouco. Entendi. E conta pra gente agora um pouquinho, Carlinhos, como que foi o seu encontro com a terapia, né? A gente sabe que você já deixou claro do carinho que você tem com a psicoterapia. E como que foi, assim, não precisa falar dos desafios que você estava enfrentando, se você não quiser, mas assim, como que foi, assim, essa possibilidade, você enxergou isso como uma possibilidade de ajuda? Não, eu não me importo de falar dos desafios, até porque é bem tranquilo, assim. Na época em que eu comecei a terapia, foi 2017, foi 2017. Eu tava sem falar com a minha mãe, fazia acho que 2 anos já. E apesar de eu não querer ter contato com ela na época, eu sabia que tinha algumas coisas em mim que eu precisava resolver, que eu precisava enxergar e tal. Mas eu sempre tive muito preconceito com terapia, porque meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. E aí acho que naquela época eu tive contato com psicólogos, terapeutas e tal. E eu acho que por ser criança e eu me lembro de haverem perguntas, acho que eu não me senti pronto para me abrir e aquilo me incomodou. Então eu acho que eu criei um pouco de preconceito Aversão, e né? de aversão à terapia, assim. E eu era a pessoa que dizia que terapia era só para quem é maluco, terapia é só Uhum. para quem é problemático. Eu era essa pessoa, por isso que eu abordei É bem só isso para. no. Eles falam que o terapeuta, o psicoterapeuta. Eu gosto de falar psicoterapia só porque existe uma diferença, né? Existe até as terapias em diversas formas, em diversas modalidades. Acabamos de falar sobre a risoterapia, mas tem outros tipos de terapia que podem ser promovidas por outros profissionais de diversas áreas. Mas a psicoterapia, que é ao qual a gente está falando, a gente acaba falando terapia, mas de uma maneira geral ficou, no senso comum, ficou mais famoso falar terapia. Mas a gente nesse momento está falando sobre psicoterapia, né, que é uma terapia promovida por profissionais da psicologia, né? Até perdido que o fio da meada que eu estava falando aqui, mas existe lembrei, existe essa coisa assim, hoje até menos, né? Até um tempo atrás era considerado médico de doido, né? Não, eu não vou no psicólogo, não, eu não tô doido. É fulano que É, tem que ir, porque é ele que tem aquelas loucuras dele lá. Eu não sou doido, não vou para psicólogo. É um pouco isso, né? é. O fulano é fofoqueiro, é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Precisa ir precisa fazer terapia, como se fosse uma penitência, assim, né? Como se fosse algo ruim. Aquela pessoa Uma merece fazer. punição, né? É. E aí, eu na época namorava uma pessoa que ela fazia terapia já há algum tempo. Ela disse, quem sabe tu vai na terapia, né? Vai. Eu disse, não vou. Daí ela insistiu assim, vai lá ver como é que é. E aí eu fui e até quero te pedir licença aqui para falar sobre do Sim. lugar. Não é merchan, mas é o Instituto Fernando Pessoa aqui em Porto Alegre, que é um lugar excelente, assim. Fui muito bem recebido desde o início. E eu me lembro que a pessoa lá que é o dono, ele entra em contato para saber, tipo assim, o que tu acha, o que tu prefere, né? Horário,
tipo, tu quer homem ou mulher, tu se sente mais à vontade fazendo o quê? E aí ele disse, não, tu fica tranquilo, se tu fizer a primeira sessão, perceber que a pessoa não te agradou, que tu não te sentiu à vontade, pode trocar. E eu tenho uma sorte danada, eu acho, assim, porque eu fiz com uma pessoa, que era a Dai, que ela foi sensacional, assim, na minha vida, nesse crescimento aí, nessa coisa da psicoterapia. E foi muito legal, assim, então desde a primeira sessão eu vi que, meu Deus, olha quanta coisa dá para perceber aqui, sabe? E a minha percepção sobre a psicoterapia é isso, assim. A gente pensa muitas vezes as coisas e não fala, né? Até mesmo a gente reflete sobre as coisas. E eu sinto que no momento em que eu falo em voz alta alguma coisa que está aqui dentro, é como se alguém tivesse que... Quando tu escuta o que tu está falando ali, aquele pensamento, é como se tu já começasse a resolver ele, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Resolver ou pensar de outra forma, ou enxergar ele de fora, é diferente quando tu só pensa. Então, para mim, a concepção que eu tenho sobre a psicoterapia é essa: tu falar em voz alta aquilo que está ali dentro e que aquela pessoa que está ali, ela vai... aquela coisa não, eu posso ir para uma mesa de bar e conversar com os amigos. O amigo te julga, o amigo não tem técnica, o amigo não sabe o que te perguntar. O psicoterapeuta, ele vai te fazer perguntas ou ele vai te direcionar para tu, né, para tu ter os teus insights. É uma coisa que fez muita diferença na minha vida, porque eu comecei a enxergar muita coisa e foi graças à psicoterapia que eu acabei entendendo o que eu sentia e voltei, por exemplo, a falar com a minha mãe, que era um dos principais motivos pelos quais eu entrei resolvi fazer a psicoterapia. Legal. Nessa época, você já estava fazendo os vídeos do Ranço. Gente, Ranço do Dia é um programa que o Carlinhos faz. É uns vídeos que ele faz, sempre frequente. Ele coloca sempre um tema central, né? E o tema que me fez eu encontrar ele foi um vídeo que ele fez do Ranço do Dia do Psicólogo, que foi agora em agosto. Eu recebi esse vídeo e assim, eu achei incrível, porque eu assisti, logo de cara, eu assisti ele 3 vezes, Carlinhos. Eu assisti ele e já dei replay e dei replay. E foi um misto de sensações, porque assim, a gente que é da área, a gente, como, né, você mesmo reconheceu aí, a gente luta contra um preconceito que, volto a falar, cada vez menos frequente, mas ainda existe. Então, quando uma pessoa de fora da área fala sobre os benefícios da terapia, isso é muito importante para a gente comemora muito mesmo. Eu lembro que logo na sequência você também fez uma live, chamou uma psicóloga também, vocês falaram maravilhosamente sobre o assunto, um pouco do que a gente está falando aqui. Mas assim, eu lembro que quando eu assisti o vídeo, eu achei incrível, eu comecei a compartilhar aquilo em todos os grupos que eu faço parte, os colegas de profissão, postei no meu Insta também, enfim. E foi um misto de emoções, porque algumas coisas que você falava dava vontade de bater em você, e algumas outras coisas eu falava, não, ele dá vontade de bater, mas é isso mesmo, o psicólogo às vezes tem um pouco dessas coisas, né? Principalmente quando você fala lá que o psicólogo, às vezes você olha para ele e parece que ele não está absorvendo nada do que você está falando, e daí, de repente, quando você acha que ele está divagando longe dali, ele te lembra de alguma coisa que foi falado lá há 15 sessões atrás. Aí você fala, nossa, que isso? Que bruxaria é essa? O cara parece que está fora e daí ele lembra de coisas que... Mas é isso, assim. Então, o contato que eu tive para chegar até você foi através do Ranço do Dia do psicólogo. Então é isso, eu queria que você falasse um pouco. Primeiro, se quando você gravou o Ranço do psicólogo, você já tinha bastante tempo já de terapia ou se era alguma coisa recente? Não, quando eu gravei esse Ranço foi... A gente grava sempre... A Bruna, que está aqui atrás, que é minha namorada, ela faz os roteiros junto comigo e trabalha junto comigo, a gente trabalha juntos nisso tudo, então a gente faz o roteiro junto, ela me ajuda na gravação, enfim. E eu faço terapia há 3 anos e um pouquinho, e a Bruna faz há um pouquinho menos que isso também. E aí na verdade, eu já tinha um esboço, assim, algumas ideias para falar sobre terapia para usar no palco, para fazer stand-up comedy, para ter um texto de stand-up comedy relacionado a isso. Que é diferente, né, do Ranço, é outra coisa. O texto de stand-up ele é completamente diferente de um roteiro de vídeo, né?
E aí eu tinha ali algumas ideias, daí eu falei, pô, vai ter o dia do psicólogo, vamos ter que falar sobre isso. Acho que eu me sinto assim, eu sinto vontade de falar sobre isso porque eu sinto que me transformou muito. Então eu gosto muito de falar sobre o assunto. Às vezes eu acabo falando para as pessoas, bah, faz terapia. Daí depois eu digo, pô, não quero te convencer, mas é que para mim foi tão bom que eu quero passar para frente. E aí a gente sempre faz brainstorming junto, eu e a Bruna, a gente pega um assunto e grava e começa a falar, acho que nesse roteiro tem que falar sobre a pessoa que diz que terapia é para maluco, o terapeuta que parece que está longe, mas na verdade ele está prestando atenção e ele volta com um negócio que tu falou há 15 sessões atrás. A gente vai gravando as ideias. E, e a gente grava sempre assim, 1, 2 dias antes. Assim. Então foi gravado ali naquela semana mesmo do dia do psicólogo, foi gravado acho que 2 dias antes daquilo. Então eu já tinha aí meus 3 anos de terapia, mas o que eu gostei muito do resultado desse vídeo foi que eu vi comentários de pessoas da área assim dizer, pô, eu acho que tu deu uma visão bem legal sobre o paciente, mas tu também falou muito bem como como se tu fosse psicólogo. Algumas pessoas perguntam para mim hoje por causa desse vídeo, mas tu é psicólogo também? Mas não sou, né? Não trabalho com isso. Só tenho uma formação nada a ver com isso. Mas eu achei muito legal isso. Então, tipo assim, eu acho que o vídeo deu muito certo também, porque rolou uma identificação legal das duas partes, né? Isso foi bacana. Muito bom. Não, você não é psicólogo, mas você promove terapia através da risoterapia, de certa forma. Então, você é um tipo de terapeuta. Mas você trouxe a Bruna aí como uma pessoa que faz parte da equipe de vocês dois aí, né? E é muito interessante isso, porque duas cabeças pensando é melhor do que uma, né? E eu, por exemplo, eu tenho a minha noiva, né? Inclusive, o seu vídeo veio através do encaminhamento que ela fez para mim, né? E Legal. que é a Marga, uma pessoa incrível. Ela é psicóloga também e atua na área. E é muito legal isso, porque a gente ter uma pessoa que atua na mesma área que a gente, né, como um colaborador, né, e na verdade o sucesso é dos dois. Eu também tenho isso com a Marga, a gente às vezes pede algum apoio em determinadas situações em que a gente está, às vezes, com dúvida de avançar. Então é incrível isso, né, quando a gente tem pessoas ao nosso lado. Então um abraço aí, viu, Bruna? Obrigada, obrigada. O sucesso faz parte de você também. Você está dentro do sucesso, apesar de você ser um pouquinho mais tímida, né? Mais quietinha. É que hoje eu tô trabalhando. Geralmente eu sempre participo e falo junto, mas hoje eu tô aqui quietinha que tô trabalhando também. Não, maravilha. Que bom, viu? Bom, está sobrando pouco tempo para a gente falar. Tem um monte de perguntas aqui. Não deu nem para olhar ali as perguntas que o pessoal colocou agora, né? Mas vamos tentar, que a gente tem 12 minutos. 12 minutos. Uns 12 minutos. Deixa eu ver aqui, tem muita coisa aqui. Caberia uma outra live facilmente, hein? Caberia uma outra live facilmente, porque assim, passou voando e a gente não conseguiu falar de tudo que a gente gostaria. Queria explorar um pouco mais da sua área e tudo mais. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui alguma. Tem uma legal aqui. Carlinhos, como você se sente ajudando as pessoas através do humor? Acho que, em primeiro lugar, o que eu tenho a dizer sobre essa pergunta, eu acho que Acho que, em primeiro lugar, eu também me ajudo, né? Eu acabo postando, a gente acaba criando conteúdo que a gente acredita e que a gente gosta, assim. A gente existe essa coisa do ter que postar muito, a rede social exige, se tu de alguma forma é criador de conteúdo, tu tem que criar, tu tem que estar sempre fazendo, e a gente procura muito fazer e postar aquilo que a gente realmente gosta e que a gente sente que é engraçado. Então, em primeiro lugar, eu acho que aquilo nos diverte, sabe? Aquilo nos deixa feliz, assim. E é muito legal, assim, de ver retornos sobre os vídeos, assim, né? De pessoas dizendo que... Tem vários depoimentos, assim, eu me lembro de um recente que foi muito legal, assim, que era de uma mãe que estava em casa com um filho de 5 anos, seu marido era médico, e ela disse que fazia 3 meses que o marido, por ser médico e estar no hospital, ele estava morando num apartamento, num prédio ao lado, né, para não ter contato, para não ter perigo de transmissão da doença.
E aí ela disse que estava com insônia, dormindo pouco e acabou caindo nos vídeos do Ranço no Facebook ali, começou a assistir. E aí ela veio dizer, pô, pela primeira vez em 3 meses eu tive uma noite de sono acima de 6 horas, assim, eu dormi bem e tal. Então Uau. é muito legal, às vezes a gente não tem essa intenção com certeza, mas às vezes a gente não tem esse conhecimento, assim, do quão legal é a questão que nós falamos lá no início, né, do riso mesmo, o riso ele acaba gerando um monte de coisa boa, daqui a pouco aí gerou a serotonina, que eu acho que é a responsável pelo sono, né? Naquele dia ela conseguiu dormir melhor. Então isso é muito legal, assim. A gente costuma falar que não tem cachê que pague alguém dar esse tipo de retorno, assim, de saber que uma coisa que nós criamos, que a gente teve um trabalho para fazer, que a gente se empenhou, postou, a gente gostou, outra pessoa vai lá e gosta e ainda fala isso. É muito legal, assim, poder de alguma forma ajudar, mas a gente também se ajuda, assim, porque é um trabalho muito legal de fazer e nos mantém muito satisfeitos. Ou seja, é uma energia que se retroalimenta, né? Você lança e você já recebe. Bom, eu estava pensando aqui, Carlinhos, tem muitas perguntas, eu vou direcionar algumas só para você. As que forem direcionadas para mim, pessoal, depois eu coloco respostas lá no Story, né? Eu respondo lá no Story. Eu quero aproveitar o Carlinhos que está aqui e eu vou mandar as mais para ele. Porque decidiu fazer o ranço do psicólogo, você já falou. Como produzir humor em quarentena, na quarentena do Covid. Tem alguma diferença? Deu alguma diferença na qualidade, na produção? Tem sim. Isso foi um desafio, assim, no início da quarentena, porque quando eu comecei a fazer os vídeos do Ranço do Dia, eu fazia em casa, aqui nesse lugar onde eu tô, sentado, a parede era branca, não tinha nada atrás. E aí eu vi, tipo, não, vou começar a fazer na rua, procurar fazer um tema que tenha a ver, assim. Então, sei lá, lá pelo terceiro vídeo foi o vídeo do Ranço do Dia das Crianças. Daí eu gravei num parquinho que tinha brinquedos de criança ali atrás, assim. E aí já teve um pouco mais de visualizações, assim, já foi um vídeo que foi melhor. Daí eu me dei conta que teria que sempre usar um lugar que tivesse a ver com a temática do vídeo. Então, quando começou a pandemia, que não poderia sair, a gente estava com um roteiro pronto para gravar ranço sobre viagens de avião. E eu ia gravar no aeroporto aqui de Porto Alegre, né? Tem um local assim que dá para ver bem onde ficam as aeronaves. Então seria um lugar bem legal. E aí começou a pandemia, logicamente não gravei, né? Deixei parado e aí a gente começou, o que nós vamos fazer? Daí o primeiro vídeo dentro da pandemia foi sobre o coronavírus, logicamente. E aí a gente eu fiz sentado na cama, coloquei objetos em volta ali, papel higiênico, água, desinfetante, coisas assim para brincar com o texto. E aí acabei adaptando para dentro de casa. Então, a partir dali, os ranços sempre foram com algum cenário que a gente montou assim de uma forma bem caseira, mas que procurava casar com o tema do ranço. Beleza. Tem algumas perguntas muito parecidas aqui. Vou fazer mais uma para a gente fechar, que tem a ver com o limite. Eu acho que essa frase já pegaram um ranço, né? Qual é o limite do humor? Mas assim, você tem alguma preocupação na criação de conteúdo visando, já que você sabe de pessoas que podem estar com depressão e tudo mais, abordar temas em que pode essa pessoa se sentir um pouco machucada, um pouco ferida pelo conteúdo que você está colocando? Ou você entende que o humor não tem muito dessa coisa não e que as pessoas precisam entender que o humor é humor e tudo mais? O que você acha? Como é que é isso para você? Seria uma resposta muito mais longa dessa que eu vou dar, mas acho que resumindo seria tipo assim, acho que vamos separar entre o texto de stand-up e o texto feito no palco e o texto feito no conteúdo dos vídeos, tá? Tá. Nos dois, de qualquer forma, eu procuro sempre prestar atenção porque eu assumo isso, assim, eu fui criado em um ambiente machista, em um ambiente preconceituoso, né? O Rio Grande do Sul tem uma fama muito grande dessa questão de racismo, de preconceito, né? De homofobia, esse tipo de coisa. Então, de alguma forma, eu fui criado em um ambiente onde muitas piadas e muitos assuntos delicados foram tratados de uma forma não delicada. Então, eu sempre procurei, tanto no stand-up quanto nos vídeos,
sempre procurei prestar atenção se em algum momento eu tive algum pensamento de ideia para piada que fosse prejudicar alguém. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, assim, sabe? Em primeiro lugar, é nunca atingir ninguém. Quando a gente faz o roteiro do ranço, é sempre isso. Nunca atingir ninguém, assim, né? Eu acho que o humor, esse tipo de humor existe. Eu não defendo nem vou contra. Eu acho que cada um faz, né, da forma que quer. Tem muito humorista que faz aí humor negro, humor ácido, né? Tem muita gente que faz. Existe o seu público para isso. Tem muita gente que gosta. Eu não sou um grande consumidor disso, então eu acabo não me identificando a ponto de fazer. Tá? Então, assim, por isso que eu digo que eu não defendo e nem vou contra. É só uma coisa com a qual eu não trabalho. Mas eu procuro, sim, não atingir ninguém, né? Não, a ideia é sempre divertir e não instigar de forma negativa. A ideia é sempre não fazer com que a pessoa se sinta, não gostei disso, entendeu? Então, e essa questão da pergunta que era a ver com depressão, né? Com certeza a gente tem que, de certa forma, eu não sou e nem quero ser alguém famoso, alguém, né, super conhecido, não é isso, mas tenho aí 31 mil pessoas que me seguem no Instagram e os conteúdos que eu fizer, eu devo ter responsabilidade sobre isso. Então, a gente procura não gerar gatilhos em ninguém, né? Principalmente uma pessoa que sofre de depressão. Então, eu, graças a Deus, nunca sofri de depressão. Não sei o que é passar por isso, mas procuro me informar sobre o assunto e sei que uma coisa é certa, não é legal gerar gatilho em uma pessoa e ela vai se sentir mal, ou vai ter alguma crise de depressão por alguma coisa que eu tenha dito. Então, eu acho que é muito importante ter essa responsabilidade e a gente procura sempre ter isso assim no conteúdo dos vídeos. Bom, maravilha. Nosso tempo está esgotando aqui. Quero agradecer você, Carlinhos, gentilmente e carinhosamente aceitou o desafio. A gente falar um pouco sobre esse tema. Quem não segue o Carlinhos, gente, sigam o Carlinhos. Está em todas as redes sociais. Carlinhos Gota, Gota com 2 T's, tudo junto, né, Carlinhos? Carlinhos Gota com 2 T's, tanto no YouTube quanto no Facebook, Instagram. O que mais? Acho que o principal é essas 3. Instagram, Facebook e YouTube. TikTok eu fiz, mas ainda não engrenei muito bem lá, mas estamos em todos aí. Que bom. Depois eu vou marcar o Carlinhos, o pessoal segue o Carlinhos aí, eles vão ver os conteúdos incríveis que ele tem, que produziu junto com a Bruninha aí. Tem outros produtos também, né, que é o Quase Terapia também, que faz com os outros 2 comediantes maravilhosos também, que eu estou ali seguindo também. E vamos torcer para que essa quarentena logo ela se dissipe, né, e você volte aos palcos e brilhar. Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, mesmo que você não vise isso. Eu tenho 2 protocolos que eu queria falar com você, que um é a gente tirar uma foto para ficar registrado aqui mesmo. E também eu vou falar uma frase e você vai repetir a frase encaixando para você. Bom, me chamo Gibson, sou psicólogo e defendo a terapia. Você? Sou o Carlinhos Gota, sou comediante e defendo a risoterapia. Maravilha. Então vou tirar uma foto aqui da gente para ficar registrado. Bom, então é isso. Depois eu vou tentar salvar aqui o vídeo. Beleza. E é isso, pessoal. Agradeço aí tanto os seguidores que vieram do canal do Carlinhos, dos meus que vieram aqui também, estão presentes. Depois eu vou responder todas as dúvidas de vocês. O que for direcionado para o Carlinhos, depois eu encaminho para ele também. E é isso. Um abraço a vocês. Muito obrigado aí pela audiência. E quem sabe a gente se encontra mais para frente, né, Carlinhos? Com certeza, eu queria rapidamente te agradecer também pelo convite, muito obrigado, foi um papo muito bacana e a gente desde o início ali conversou de uma forma muito legal, então muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pessoalmente, quase que pessoalmente pelo Dia do Psicólogo, que já passou há um mês, mas o trabalho de vocês é incrível e eu sou muito grato à área da psicologia e muito obrigado também por essa live aqui. Valeu, Gibson. Maravilha. Um abraço para você, Carlinhos e Bruna. Valeu. Fiquem com Deus aí. Se cuidem, hein? Também, valeu. Tchau, tchau.